Nós, professores, temos uma preocupação muito grande em cumprir o planejamento que a gente faz. E eu estava numa sala de EJA, muito animada com o projeto que eu tinha iniciado e cheguei empolgada com muito material, com muito livro, para dar continuidade ao que eu tinha iniciado. E encontrei os meninos em reunião, em polvorosa, por conta de um problema que eles estavam enfrentando na escola. Eles precisavam ter a liberdade de entrar na segunda aula, que eram estudantes e trabalhadores, então eles vinham do trabalho e não davam conta de chegar às 7 horas para entrar. E a escola não permitia a entrada na segunda aula. E eles já tinham reivindicado junto à direção e não tinham conseguido sucesso, e estavam pensando até em desistir de estudar porque não conseguiam chegar na primeira aula. E eu fiquei muito murcha, porque eu estava com uma aula tão bonitinha preparada e tive que dar espaço para eles. Sempre acontece as coisas dentro da minha aula, né? Acho que português tem mais aula durante a semana e sempre caem os problemas para a gente resolver. Aí eu abri um círculo, falei, vamos organizar essa prosa, né? Abri o círculo, pedi para eles colocarem a questão, eles me disseram que já haviam pedido, que o diretor estava implacável e que eles precisavam, senão eles iam desistir. Eu falei, desistir vocês não vão. O que vocês gostariam de fazer? Ah, nós não queremos mais falar com a direção, que não dá resultado. Aí eu falei, eu posso mediar essa negociação. Vamos ver o que a gente pode fazer, que documento mais formal que nós podemos produzir para fazer essa reivindicação. Aí eles lembraram do abaixo-assinado. A gente podia fazer um abaixo-assinado, porque são várias salas que estão com o mesmo problema, vários alunos. Então, vocês sabem fazer o abaixo-assinado? Ah, muitos não sabiam. Um tinha lembrado de ter assinado, um abaixo-assinado. Eu perguntei, você lembra como é o documento? Ah, começava assim, nós, abaixo-assinado. Eu falei, então vamos produzir. Eu fui a escriba e eles foram trazendo o que eles conheciam do texto. E quando a gente chegou no final da produção, deu o sinal. Aí eu falei, esse abaixo-assinado precisa ser, eles tinham urgência de resolver a questão, ele precisa ser digitado, ele pode ser manuscrito, mas aqui nós temos computador, vocês podem digitar, passar pelas salas para colher um número de assinaturas significativo, porque isso vai fortalecer a reivindicação de vocês. Uma coisa são 4, 5 pessoas pedirem para entrar na segunda aula. Outra coisa são 40, 60 pessoas pedirem. E eles concordaram. E o professor de história que entrou depois de mim topou a parada, foi até a sala de informática, digitou o documento com eles. Eles passaram no mesmo dia, todos assinaram e marcaram um encontro com a direção para aquela semana. Na semana seguinte, eles estavam entrando na segunda aula. Então, o documento escrito, né? Eu analisei com eles, olha, o quanto a escrita resolve problemas da gente, da vida cotidiana. Vocês tinham um problema sério, estavam a ponto de desistir de estudar. Falaram oralmente. A palavra escrita ganhou um status muito grande na sociedade atual. Então, se você documentar as coisas da sua vida, da vida escolar, do trabalho, as coisas ficam mais sérias. Então, o diretor avaliou que o grupo é um grupo sério, que não está querendo matar a primeira aula, mas que realmente tem problemas para chegar na primeira, precisa chegar na segunda, e o documento fortaleceu isso. Então, a partir desse documento, o trabalho com a escrita, porque produção escrita na escola tem aquilo, professora, produzir texto, tem sempre uma certa dificuldade, que na verdade é a dificuldade que todos nós temos de escrever. Não é fácil escrever. Mas quando você escreve e dá certo a sua escrita, isso te anima a produzir mais.
a investir mais neste bem social que pode te facilitar. Então, a sala aprendeu muito a partir da produção deste documento que desviou totalmente o meu propósito com o projeto que eu estava desenvolvendo. Desviou, mas quando eu retomei, ele veio com muito mais força, porque os meninos perceberam a importância de se investir na escrita para eles terem mais destreza para produzir outras coisas. Então, esses lances, muitos professores têm, mas às vezes não percebem, né? Que foi legal, que precisava parar ali. Eu mesma fiquei muito incomodada, bastante frustrada de ter que desviar o caminho que eu tinha preparado, mas depois eu percebi o quanto foi bom para eles, para mim, para o projeto, ter feito essa pausa, solucionado a questão, porque não adiantava nada eu ficar lá no blá 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 com o meu projeto e eles com a cabeça inquieta tentando resolver um problema tão sério que podia desvinculá-los, excluí-los da escola, né? E que podia ser resolvido. Foi uma aula só que eu gastei, não é? Acho que essas coisas a gente precisa estar mais atenta.